programa Bastidores do Poder. E neste momento nós vamos receber o secretário de Serviços Públicos, o Ernesto Paulela, que é aquele, gente, que é responsável pela iluminação, responsável por tampar o buraco na tua rua. Então, se você tiver perguntas, é neste momento que você tem para falar com ele. Então, já começa aí, pega o telefone e já começa a mandar. Bom, por que nós convidamos o secretário para falar conosco hoje? Porque ontem a Prefeitura de Campinas, ela fez o leilão na Bolsa de Valores para a concessão da iluminação pública da cidade e conseguiu contratar um consórcio, o Ilumina Campinas, que tem como parceira a empresa CM Capital Markets, com um deságio de 63%. Então, a Prefeitura vai pagar R$1.250.000 por mês para toda a manutenção dessa parte da iluminação pública, e ela havia previsto até um valor de 3 milhões, acho que, por isso esse deságio ficou tão alto. Secretário, bem-vindo ao Bastidores do Poder, obrigado por nos aceitar o convite, né, do programa. E eu já pedi para os ouvintes mandarem as perguntas, porque eles ficam perguntando quando o senhor não está aqui, entendeu? Então aproveita já. Bom dia, Rose, bom dia os ouvintes da Bandeirantes. É prazer muito grande estar aqui com você, Rose, para fazer os esclarecimentos necessários, né, a questão da iluminação pública e outras demandas que possam surgir na área dos serviços públicos municipais. Secretário, explica para a gente o que vai significar essa concessão pública que vocês fecharam ontem para Campinas. O que nós temos hoje e onde que nós vamos? Bem, primeiro é importante, Rose, informar que é um processo que começou lá em 2017. Né? As PPPs, as parcerias público-privadas, são muito novas no Brasil. Então, essa novidade, ela traz muitas incertezas, traz uma série de dificuldades que criam, então, embaraços na justiça, nos tribunais de contas, e por isso demora. O prefeito Dário Saad, em janeiro, quando assumiu, fez um apelo à Secretaria de Serviços Públicos e à Secretaria da Administração, no sentido de que houvesse uma força-tarefa para que pudéssemos concluir esse processo ainda no ano 2021, o que aconteceu no dia de ontem. Bom, o que é esse processo, Rose, da iluminação pública? Lá em 2015, a ANEEL, a Agência Nacional, né, de Elétrica, ela baixa um decreto dizendo que as antigas concessionárias de energia, como a CPFL aqui em Campinas, não seriam mais concessionárias de iluminação pública. Né? Isso significava o quê? Que as prefeituras deveriam, então, contratar empresas específicas para cuidar da iluminação pública. O que é cuidar da iluminação pública? É trocar lâmpadas, manter os braços de iluminação e, inclusive, ampliar a rede de iluminação em bairros, ruas que ainda não tenham, né, essa iluminação e, claro, promover a inovação na iluminação. O que é essa inovação? É tecnologia, LED, por exemplo, né? Que traz uma série de vantagens para a iluminação pública, como maior luminosidade, né? Mais eficiência, que significa, no olhar do cidadão, uma segurança maior para ele, circular à noite, né?
Mas não só isso, significa também uma economia de consumo de energia que pode chegar a 70% de economia, né? Então, para isso, nós temos que trocar o parque de iluminação, que é formado culturalmente, né, por lâmpadas de vapor de sódio e até de mercúrio, que são as primeiras, aquelas amarelinhas, né? Aquelas luzes de cor amarelinha que ilumina nada, né? Por que ilumina pouco? Porque o mercúrio, ele, conforme as lâmpadas acendem, ela vai consumindo o mercúrio e vai acabando o mercúrio que tem na lâmpada e ela vai diminuindo a intensidade. Por isso ela fica amarelinha, né? Então tem que substituir todo esse parque. E esse parque, Rose, ele significa hoje 110 mil pontos de iluminação, né? É uma quantidade muito grande de pontos de iluminação. E para fazer isso, nós tínhamos dois caminhos. Ou contratava uma empresa através de um contrato tradicional por licitação através da 8666, que é um contrato de até 5 anos, ou faríamos um contrato de parceria público-privada que possibilita que o agente privado faça investimentos. Por exemplo, trocar toda a questão tecnológica da iluminação. A decisão foi fazer isso como, Rose? Através de um convênio com a Caixa Econômica Federal, que nós assinamos lá em 2017, para que a Caixa, através de um programa especial que a Caixa tem, junto com o Ministério da Economia, ela faz todo o projeto técnico. Então ela contratou uma empresa para fazer o projeto técnico da iluminação e fez toda a modelagem econômica para essa PPP através de uma associação, Rose, com o IFC. O IFC é o braço financeiro do Banco Mundial, que fez toda a modelagem econômica desse sistema. Quando é uma PPP, secretário, por exemplo, a empresa investe, nós vamos pagar 1.250.000 por mês que vai sair da taxa de iluminação pública. Isso. Qual que é a vantagem que essa empresa que ganhou ela tem nessa parceria? Porque assim, ninguém entra para fazer nada de graça, né? Qual que é a vantagem? Explica para os nossos ouvintes. Olha, a empresa ela terá que fazer investimentos no quê? Comprar equipamentos, lâmpadas de LED para mudar o parque de iluminação conforme a exigência do edital. Né? Ao fazer esse investimento, ela tem uma contrapartida, que é um pagamento que a prefeitura vai fazer mensalmente durante 13 anos. Durante 13 anos. Por que 13 anos? Né? Essa modelagem econômica, Rose, foi o Banco Mundial que fez. Ele falou, olha, em 13 anos, pagando esse valor, a empresa, ela retorna, ela paga o investimento que ela fez e ainda tem uma margem de lucro. Essa margem de lucro fica a critério da empresa. Pode ser 10% e pode ser 1% ou 0%. Agora, secretário, além da troca das lâmpadas de LED, por LED, vocês prevêem outras mudanças nesse parque de iluminação pública. O que serão feitos? Porque, assim, quando o senhor falou das lâmpadas de mercúrio, é incrível a diferença, né? Ali perto da Band, nós tínhamos uma praça e as lâmpadas eram de mercúrio. E eu trabalhava à noite, e eu saía à noite para vir embora, era tudo escuro.
de repente, aquele negócio ficou tão iluminado que eu falei, gente, Papai Noel desceu aqui, né? E não eram as lâmpadas de LED, né? Faz uma diferença imensa, mas vocês também têm outras mudanças que vão melhorar para a população, né? É verdade. São muitas as mudanças. A principal e que o cidadão vai perceber é essa luminotécnica que você falou. A diferença da iluminação que causa no cidadão essa sensação, Rose, de segurança. Né? Essa é a principal. Mas tem outras. Por exemplo, a chamada telegestão. O que é a telegestão? A concessionária ela poderá explorar nos braços de iluminação a questão do Wi-Fi, de informações digitais, que o cidadão, através de um aplicativo que ele vai comprar da empresa, ele pode utilizar por uma série de informações que, inclusive para baixar a cortina da casa dele, ligar o ar-condicionado da casa dele, coisas desse tipo. Isso chama telegestão, né? Que ela pode explorar. Além disso, Rose, na PPP entraram as praças públicas, né? Então hoje nós temos uma dificuldade grande com relação à iluminação pública, porque nós temos um número reduzido de eletricistas, a comprar lâmpadas, cabos, reatores, é tudo por licitação, é demorado, é um sofrimento. Agora acabou, porque a concessionária vai cuidar da iluminação das praças também, trocando tudo por LED, né? E inclusive fazendo, por nossa determinação, a iluminação cênica, por exemplo, os monumentos, realçar a iluminação dos monumentos da cidade. Então, são muitas as vantagens, como essas que eu relacionei, mas a principal é a agilidade, Rose. Porque a empresa ela não tem que fazer licitação pública para comprar materiais, né? Ela, como ente privado, ela compra com rapidez. Então, ela vai poder e terá que responder rapidamente às demandas da população. Até porque isso tudo é contratual, né? Secretário, bom dia. Aqui é o Edson. E o senhor estava falando aí de iluminação de mercúrio, de vapor de sódio. Eu lembrei quando eu trabalhei na prefeitura de Valinhos que havia um processo muito grande de troca de lâmpadas também para aumentar a luminosidade. Isso faz tempo já. O senhor falou aí a Rose falou das praças, eu acompanhei muito na gestão do prefeito Jonas Donizete, que o senhor ficou 8 anos, agora já está com o Dário também, deve estar fazendo um bom trabalho, porque ninguém fica tanto tempo assim se não fizer um bom trabalho. Agora, secretário, o que eu queria perguntar ainda na questão da iluminação é se com a potência das lâmpadas, das novas lâmpadas, se também pode diminuir a implantação dos postes, porque os postes não podem ficar mais distantes se a lâmpada for mais potente. Isso faz parte da licitação também ou não, secretário? Não. Essa questão do distanciamento dos postes é um padrão da ABNT. O foco de iluminação é a intensidade da luz e não a amplitude da luz, né? Então não deve alterar o distanciamento entre postes. Um fator que será importante e terá vamos dizer, um impacto muito rápido é com relação ao consumo de energia. Porque a empresa terá 5 anos para trocar todo o parque de iluminação por LED. A hora que isso acontecer, na sua totalidade, o consumo de energia poderá cair até 70%. Bastante. Isso significa uma redução na conta de energia
brutal. Hoje nós gastamos 3 milhões por mês com energia para a iluminação pública. Nós estamos falando em cair 2 milhões, mais ou menos, de custo de energia, né? Isso é muito importante, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da sustentabilidade, porque nós vamos consumir menos energia e exigir menos produção de energia por ser LED. Agora, Então, 5 anos, o senhor acha que é um prazo suficiente, secretário? Eu acho pouco tempo, né, para uma cidade do tamanho de Campinas. Olha, não é. Até porque, como eu disse, essa modelagem tecnológica, ela foi feita por consultores da Caixa Econômica Federal, que já fizeram isso em Belo Horizonte, em Curitiba, em Belém do Pará. Algumas cidades, aí cerca de 6 cidades grandes, já fizeram e algumas até já concluíram, né? Então é um prazo razoável, tanto que nenhum concorrente, nenhum dos 9 consórcios que participaram reclamaram isso ou questionaram esse tema. Agora, secretário, todo esse custo é pago primeiro em cima da taxa de iluminação. A mudança da forma, né, de gestão da iluminação pública pode significar um aumento na conta de energia? E qual que é o valor da taxa hoje? Bom, vamos lá. A tendência é que não haja nenhum aumento real da taxa de iluminação, né, que é a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Por quê? Porque, primeiro, o desconto que foi dado de 63% já mostra que vai sobrar dinheiro para investir em mais pontos de iluminação. Então, claro que nós vamos agora calcular tudo isso, né? Mas, a princípio, nós não enxergamos nenhuma necessidade de aumento real de contribuição de iluminação pública. Tá certo. Agora, secretário, quando que começa esse novo modelo? Quanto a empresa assume, a consórcio assume? Assim que forem concluídos todos os procedimentos legais, que é homologação, assinatura do contrato, que eu acredito que isso possa se dar entre 1 e 2 meses. Né? Assim que assinar o contrato, a empresa começa a trabalhar e a executar o cronograma exigido. Agora, mudando de PPP, vamos para o PPP do lixo, que é uma outra coisa que eu nunca vi, parece aquelas unhas cravadas, né? Ô, Rose. Oi, pode falar. Só aproveitar e colocar para o secretário uma colocação aqui do Edmilson, aqui da nossa audiência. Ele disse assim: bom dia. Com essa economia anunciada pelo secretário aí, prevista de energia, a gente só espera que a arrecadação que a companhia de energia vai perder não seja transferida para a população com o aumento das contas. Essa é a preocupação do Edmilson, secretário. Olha, a companhia, a CPFL, ela não vai perder nada, porque assim, hoje a taxa é recolhida pela conta de luz. Se você olhar na sua conta de luz, você vai ver que tem destacado lá um valor da CIP, que hoje por residência tem uma variaçãozinha aí, mas ela fica entre 12 e 15 reais por domicílio, tá? Empresas pagam mais por conta do tamanho, é um outro valor. Mas a contribuição de iluminação pública fica aí em média 15 reais por domicílio. Esse valor ele é transferido pela CPFL para a prefeitura, né, automaticamente.
nós estamos estudando, né? Ontem ainda nós falamos com o prefeito Dário Saad sobre isso, lá na Bolsa de Valores, se vamos continuar utilizando a CPFL ou se nós podemos fazer uma cobrança por uma empresa municipal, por exemplo. Né? Claro, vamos estudar a legalidade, mas a princípio poderíamos cobrar na conta de água da Salanza, né? Que é uma empresa da prefeitura e, vamos dizer, ficaríamos mais em casa, né? Com a Salanza. Mas não vejo nenhum problema de perda. A CPFL não vai perder nada, porque o que ela vai continuar tendo é o custo, o recebimento da energia que ela vende para a prefeitura na iluminação pública. Ela vai perder no sentido de que o custo da energia para a LED vai cair, poderá cair até 70%. Mas, no mundo hoje, Rose, de sustentabilidade, no mundo sustentável, isso é muito benéfico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos uma crise de geração de energia hoje. Então, esse propósito ele é muito benéfico. Nós vamos gastar menos energia e exigir do sistema de geração um esforço menor. Verdade. Bom, Edson, você tem mais perguntas nesse assunto ou posso mudar? Podemos mudar. Então, vamos lá. Secretário, lixo, contrato do lixo, o edital do lixo, já suspenso pelo menos 3 vezes, uma tentativa de modificar, de fazer uma gestão mais moderna, com construção de algumas, de mudança mesmo dessa questão da sustentabilidade, de usinas de carvão, usinas de reciclagem, e me parece que vai mudar de novo, né? Como que está essa história do edital do lixo? O que vocês vão alterar? O que nós temos de novidade aí? Bom, a questão do lixo, no tratamento do lixo, a opção também foi uma PPP. Por quê? Porque exige um investimento muito alto para pôr as usinas em funcionamento, para melhorar todo o sistema, Rose, de coleta de lixo. Hoje, veja, em 8 anos do governo Jonas, nós conseguimos implantar a coleta por containers em 20% da cidade. Meu Deus. Né? Falta 80% ainda. Por que não foi feito? Porque tem custo, porque é investimento. Um container daquele custa mais de R$2.000, né? E nós já colocamos 5.000 containers, né? Será necessário mais 20.000 containers. O que muda nisso, Rose? Muda muito. Muda a qualidade da coleta, porque o lixo não fica mais no chão, a chuva não leva mais embora para entupir bueiros. O cidadão pode colocar o lixo no container a hora que ele quiser, 24 horas no dia. E no sistema atual, ele tem um horário. Ele só pode colocar o lixo na rua 1 hora antes da coleta. Então, a PPP ela permite que haja uma mudança radical de tecnologia, né? E vai da coleta ao tratamento do lixo. E vale dizer, Rose, que hoje nós não tratamos lixo. Hoje todo o lixo gerado vai para um aterro sanitário, que para efeito de Brasil é o melhor sistema que nós temos, né? Porque não tem nenhuma usina de tratamento de lixo no Brasil, né? Uhum. Porque nós estamos muito atrasados nessa questão. Eu conheci, Rose, usinas de tratamento de lixo na Europa, nos Estados Unidos, Japão, Canadá.
Eu estou falando de 25 anos atrás, pelo menos. Tudo funcionando em termos de tratamento. Qual é a grande diferença, Rose, do que eu citei com o Brasil? É que nesses locais, o lixo urbano domiciliar, ele não é um problema da prefeitura, ele é um problema do mercado. A prefeitura não tem nada com isso. Então, o sujeito que mora na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer um desses locais que eu citei, ele tem que contratar uma empresa, ele, cidadão, contrata uma empresa para coletar o lixo dele, e essa empresa tem que levar esse lixo para uma usina de tratamento. Então é uma relação prestador de serviço-cliente. E custa muito caro, Gozi. Hoje, nesses locais, em média, um cidadão, uma residência, gasta em torno de $300 por mês para ter o seu lixo coletado e tratado. Porque o investimento no tratamento é muito caro. Nós estamos falando aí em torno de R$1.500. Veja, o cidadão médio brasileiro teria condições de arcar com R$1.500 por mês para ter o seu lixo retirado e tratado? Claro que não teria, né? Mas, nesses locais, nós estamos falando de um outro tipo de renda, nós estamos falando de uma outra realidade econômica financeira. No caso brasileiro, ainda prevalece a presença do setor público, né? E o setor público não tem dinheiro para fazer esse investimento dessa ordem. Ele tem que se utilizar do setor privado. E a PPP é um mecanismo para fazer isso, né? Então, nós adotamos esse sistema da PPP, estamos há 2 anos praticamente brigando com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, porque um ou outro, na hora H da abertura da licitação, paralisa o processo. Ou por alguém que reclamou, alguém que não conseguia cumprir com a exigência, e para o processo. A última paralisação foi em novembro do ano passado, né? A decisão saiu só em maio deste ano do Tribunal de Contas, onde ele então pediu para anular e refazer o projeto técnico da PPP, incluindo aí a modulagem econômica financeira. Então, nós estamos fazendo isso, terminando esses estudos. Agora mesmo, daqui a pouco, eu vou ter uma reunião interna aqui para discutir essa questão, que praticamente está pronta. Vamos levar ao prefeito e mostrar ao prefeito, mostrar à Secretaria de Finanças, e aí voltar com o processo na rua, para poder buscar o tratamento do resíduo. Secretário, nós temos... bom, gente, quem ligou o rádio agora, nós estamos ouvindo o secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas, o Ernesto Paulela. Secretário, nós temos 2 setores no Brasil que eu acho eles muito problemáticos, que são os setores do tratamento de lixo e do transporte. Fazer uma licitação nesses 2 setores é quase que insano, porque muitas vezes o questionamento sai de algumas associações que a gente nem sabe de onde está vindo, mas que estariam ali a serviço de alguma empresa. O senhor avalia que também, por exemplo, o senhor acabou de fazer uma PPP da iluminação pública. Teve questionamento? Teve. Mas foi bem menos do que no serviço público. Porque o senhor falou assim, olha, a última suspensão que nós tivemos foi o ano passado. Mas que o senhor vem tentando fazer essa PPP do lixo faz anos, pelo menos que eu me lembro. Então, existe mesmo
esse setor realmente ele atende muitos interesses e há uma união aí dos empresários para poder impedir que esses contratos sejam feitos, essas modulações sejam alteradas. O que está por trás dessas licitações, se o senhor puder me responder, obviamente. Rose, esse é um assunto muito complexo, não é fácil, né? Inclusive de entender. Uhum. Eu vou tentar, obviamente, responder a sua indagação utilizando a minha experiência, sensibilidade no setor, né? Eu acho que são muitos, ou são vários os fatores que levam a essa dificuldade. A primeira, o setor de tratamento de lixo cresceu muito nos últimos anos. O setor empresarial, né? Por que ele cresceu? Porque o governo, de uma forma geral, começou a exigir dos municípios, e isso é responsabilidade da prefeitura, que passassem a ter uma coleta e uma destinação do lixo adequados. Para efeito de Brasil, levar o lixo para um aterro sanitário é considerado adequado, apesar de não ser tratamento, né? Bem, vale lembrar que 70% dos municípios brasileiros nem aterro sanitário tem, são lixões a céu aberto, né? Bom, de qualquer forma, esse mercado ele cresceu nos últimos 20 anos, né? Eu me lembro, há 20 anos atrás, nós tínhamos meia dúzia de empresas de lixo no Brasil. Era a Vega Sopave, a Cavo, a Leão e Leão, era meia dúzia. Hoje nós temos pelo menos uma centena de empresas de grande porte. Então, claro, existe uma disputa, uma briga, e as armas que elas usam para brigar são muitas. E nós conhecemos todas elas, né? Essa é uma primeira análise. Uma segunda análise é que eu acredito, e é uma sensibilidade minha, Rose, que muitas empresas que atuam na área de aterros sanitários, por exemplo, não gostam dessa ideia de usinas de tratamento de lixo. Por quê? Primeiro, é um investimento muito grande. Segundo, eles já investiram em aterros sanitários e não interessa perder esse investimento se o projeto ainda tem uma vida útil de 15, 20, 30 anos, né? E eles criam, então, dificuldade para essas inovações, né? Então, eu avalio assim que são muitos os fatores. E o terceiro fator que eu avalio, Rose, é a inexperiência do setor público nessas PPPs. Nós estamos aprendendo, todos nós, os técnicos da área de tratamento, de coleta, de gestão de resíduos, os procuradores, a gente vê os nossos procuradores que atuaram na PPP da iluminação, se debruçaram em cima disso. Por que tiveram que estudar tanto? Porque não é um assunto velho, não é um assunto conhecido, é um assunto novo. Agora, então, secretário... tudo isso, Rose, cria essa gama de dificuldades que atrapalha o processo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Rose, nós vamos chegar lá. Eu não sei quando, mas nós vamos chegar. Que bom, as 3 usinas, só para os nossos ouvintes saberem do que o senhor está falando, quais são as 3 usinas que estão projetadas nessa PPP do lixo? Rose, nós tínhamos 2 alternativas tecnológicas para o Brasil e são aceitas do ponto de vista da CETESB. A primeira é uma usina só. Que usina é essa? É uma usina de incineração de lixo com geração de energia. O lixo é queimado num grande forno. A Europa, Estados Unidos, Japão usam muito isso. O lixo é queimado num grande forno, essa queima gera um vapor
e esse vapor é induzido em dutos para tocar uma turbina que gera energia elétrica. É o que eles chamam lá fora, Rose, de reciclagem energética. Lá fora eles chamam de reciclagem energética. Muito bem. A outra opção, que no Brasil, dados os movimentos ambientalistas, é mais palatável, são usinas que reciclam previamente esses materiais, né, que transformam o lixo orgânico em adubo para a agricultura e que transforma o rejeito da reciclagem e o rejeito da compostagem em CDR, combustível derivado de resíduos, que é o carvão do lixo. O que faz com esse carvão do lixo? Ele tem poder calórico, é como um carvão comum. Ele vai ser usado para queimar fornos de cimento, caldeiras de indústrias, entre outros. O projeto que nós adotamos na PPP é esse das 3 usinas. Edson, acho que você tem uma pergunta, né, para o secretário? Eu tenho sim, eu até queria colocar uma questão. Secretário, é assim, eu tô até com um pouco de vergonha de comentar isso com o senhor, mas é o seguinte, eu discuto isso muito na minha casa. A gente gera muito lixo, né, mas a gente gera o lixo, aí eu vou lá, eu moro num condomínio, eu vou lá, coloco as sacolinhas de lixo lá no compartimento correto, e depois, às vezes, escuto o caminhão do lixo passando, não que às vezes o pessoal passa cantando, né? Eles são felizes da vida recolhendo o lixo da gente. Às vezes eu ouço e às vezes não. Mas eu acho que, como a maioria dos brasileiros, a gente não se preocupa muito. Você gera o lixo e vai colocando lá, alguém vai pegar. E agora, levando-se em consideração que não tem como parar de gerar o lixo, eu fico pensando que é como se o cachorro ficasse correndo atrás do rabo o tempo todo. Agora, o Edivalmir coloca uma questão aqui interessante, dizendo se o senhor sabe, secretário, que em São Paulo existem empresas que, ao gerarem mais de 200 litros de lixo, elas são obrigadas a contratar uma empresa coletora. Existe isso em São Paulo? O senhor tem conhecimento desse modelo, secretário? Existe sim, eu só vou corrigir o número. Na verdade, são 100 litros. Campinas também. Toda empresa, bares, restaurantes, supermercados, que gera mais que 100 litros, a prefeitura não coleta. Ele tem que contratar uma empresa para que ela colete e leve para o aterro sanitário. E aqui em Campinas, então, já é adotado isso, então, né? Já é há muito tempo, desde 1995. Eu era secretário do prefeito Magalhães Teixeira e nós fizemos essa lei lá em 95. Ah, entendi. Agora, secretário, a gente tem um orçamento para o ano que vem, destinado aí para serviços públicos. Eu acho que o senhor é o 4º maior orçamento. É suficiente? E como que está essa questão do tapa-buracos, a manutenção de praças? Porque a população sempre está reclamando, né? E agora a gente entrou no período de chuvas, e aí voltam os buracos a serem abertos. Agora, a minha pergunta é, secretário, por que vocês tapam buracos ao invés de fazer de novo um asfalto? Porque, às vezes, o que se gasta para fazer a manutenção é mais caro do que se fizesse uma renovação asfáltica, não? Bom, vamos lá. Rose, primeiro, o orçamento que nós temos é o orçamento possível e não o ideal. Então quer dizer que falta, tá? Porque para ter o ideal, nós precisaríamos arrecadar mais, aumentar impostos, e existe, claro, toda uma discussão dentro da prefeitura do que é possível, né? Então, o orçamento que nós temos é o possível, que não é suficiente para toda a necessidade de manutenção da cidade. Bom, com relação ao tapa-buraco, o ideal, Rose, é que a cada 10 anos o pavimento seja recapeado, ou seja, faça uma capa nova. Por que 10 anos? Porque 10 anos é a vida útil do asfalto. O que é vida útil? O asfalto é feito do quê? De petróleo, né, que é o chamado CAP, que é o concreto de petróleo.
Esse petróleo, com 10 anos, ele desintegra, ele perde o ligamento. E aí começa a abrir buraco, né? Porque essa capa desmancha. Então, o ideal é que a cada 10 anos todas as ruas fossem recapeadas. Por que não são? Porque o cobertor é curto. Porque não há dinheiro para isso. O ideal seria isso, né? Por exemplo, no governo do prefeito Jonas, nós fizemos 300 quilômetros de recapeamento, né? No governo, pelo menos está previsto do prefeito Dário Saad, nos primeiros 4 anos, está previsto fazer 400 quilômetros de recapeamento. O prefeito está trabalhando duramente na conquista de investimentos da Caixa Federal, do Banco do Brasil, para poder fazer esse recapeamento. Por exemplo, exatamente nessa semana, nós estamos fazendo, Rose, 5 quilômetros de recapeamento no Jardim São Pedro, aí perto da Band, no Jardim São Pedro. Principais vias de ônibus. E, concomitantemente, nós estamos recapeando também, nesse momento, 5 quilômetros na Avenida Nelson Ferreira de Souza, lá no Jardim Florense. Uma importante via de pista dupla que serve a uma artéria importante de ônibus lá. O ideal seria fazer isso, mas nós não temos recurso para isso. É muito mais caro o recapeamento, sem sombra de dúvida. O tapa-buraco é paliativo, né? É para que as pessoas não tenham dificuldades para trafegar em meio aos buracos. Secretário, eu já vou liberar o senhor. Eu tenho uma pergunta para o secretário. Oi. Tá, eu só posso fazer uma e já passo para você, o Edson. É o seguinte, secretário, nós temos aqui em Campinas uma situação que ela já é histórica, que são os alagamentos e enchentes em alguns pontos da cidade. Cartódromo, Curtume e outros pontos. Nós tínhamos 10 que haviam sido mapeados, depois a INDEC veio e aumentou, hoje já são quase 50 pontos de alagamentos na cidade. Por que essas obras são tão difíceis de serem resolvidas? Por que toda vez que chove o motorista tem que enfrentar o alagamento ali no cartódromo, aqui no Curtume? Por que vocês não fazem obras para resolver esse problema para o Campineiro, secretário? Ali na Orosimo Maia. Bem, Rose, esse é um gargalo enorme na cidade. E não é só na nossa cidade. Se você for olhar São Paulo, Ribeirão Preto, as grandes cidades vivem desse problema. Por quê? Porque a cidade, ao longo dos anos, no caso de Campinas, né, na segunda metade do século XX, ela teve um desenvolvimento urbano muito grande. A cidade foi impermeabilizada, asfaltou tudo, né? E as águas só tem um caminho para ir, que é o ponto mais baixo. E o ponto mais baixo são os córregos, né? E o ideal é que esses córregos tivessem um canal que aguentasse receber todas essas águas. E eles não conseguem fazer isso, por quê? Porque a água não penetra mais no bairro, corre na superfície e vai parar no ponto mais baixo. Por isso o cartódromo alaga, por isso o Curtume, que é o Pissarrão, alaga, por isso o Norte-Sul Orosimo Maia alaga. O que precisa fazer? E o prefeito Dário Saad já começou a fazer um estudo técnico de drenagem desses locais. Ele já determinou, a Secretaria de Infraestrutura, o secretário Barreiro já está trabalhando esse projeto de drenagem. Nós precisamos saber, primeiro, tecnicamente, o que precisa fazer, né? Porque não dá para trabalhar com uma obra de um volume de dinheiro desse tamanho, fazendo obras no achismo. Nós temos que ter dado técnico. E é isso que a prefeitura está fazendo por determinação do Dário.
Agora, a estimativa que nós temos, Rose, para resolver só Orozimbo Maia e Norte-Sul, que é a chamada microbacia do Anhumas, que envolve mais de 100 bairros, tá? Mais de 100 bairros. A estimativa é que vai exigir um investimento em torno de 300 milhões de reais. Verdade. É muito dinheiro. Jesus. Edson, com você. Secretária, eu tenho duas perguntas aqui em uma pergunta minha e uma aqui da Marta, do Jardim Pauliceia. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: por que quando a Sanasa ou alguma outra empresa faz um buraco na rua, alguém que vem cobrir o buraco não deixa tudo retinho como era antes? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, que é a da Marta, do Jardim Pauliceia, ela pergunta para o senhor se a camada asfáltica usada no Cambuí é a mesma usada no Jardim São Pedro e no Jardim Florense, que o senhor citou aí, que está havendo intervenção hoje. Bom, vamos lá. A especificação técnica da massa asfáltica é a mesma, seja onde for, né? No Cambuí, no Jardim Florense ou no São Pedro. Isso não tem diferença. É o mesmo material de resistência e tudo, né? O que faz diferença, e eu já falei sobre isso, é o tempo que esse asfalto tem, né? Como eu disse, 10 anos é o fim da vida útil dele. Ele precisaria ser recapeado para evitar a abertura de buracos. Então, com relação à questão do remendo do buraco, muitas vezes ele fica em torno de 1 centímetro mais alto que o asfalto. Por quê? Porque haverá um sedimento natural com a passagem dos carros, né? Se você fizer o remendo exatamente no nível, corre um risco grande de haver um afundamento daquele remendo. E a gente vê isso em vários locais, né? Então, o ideal é que ele fique em torno de 1 centímetro acima do nível, para que, com o passar dos automóveis, ônibus, caminhões, ele vai se adequando e ficando, portanto, no nível do pavimento existente. Muito bem. Secretário, quer mais perguntas, Edson? Não, mas nenhuma. Tá certo. Secretário, muito obrigada por ter nos atendido, falado com os nossos ouvintes, esclarecido essas questões, e os microfones aqui da Rádio Bandeirantes estão abertos. Quando o senhor quiser voltar, é só mandar um zap, agora que o senhor tem o Skype, né, gente? Porque ele falou, vou ter que criar um Skype, né? Ainda bem que... Tá no jeito agora. Tá no jeito, agora tá no jeito. É só ligar e falar, Rose, tem uma novidade boa. E a gente bota o senhor aqui para falar conosco. Muito obrigada, viu, secretário? Eu que agradeço, Rose, agradeço a gentileza, né, da entrevista, me coloco sempre à sua disposição para informar os seus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, gente, nós acabamos de ouvir o secretário de Serviços Públicos,